Olá, meu nome é Alexandre, eu sou técnico de segurança, sou sócio proprietário da CTE Treinamentos e Consultoria Limitada, aqui de Joinville, em Santa Catarina. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os treinamentos de normas regulamentadoras feitos na modalidade de ensino à distância, né? Como é que eles são regidos e como é que a gente consegue validar esse tipo de treinamento ou de que forma que eles podem ser válidos, né? Então, para começar esse assunto, eu vou voltar um pouco no tempo, tá? E falar sobre como as coisas eram até o ano passado, tá? Até então, a gente tinha insegurança jurídica, né? Não era muito claro se podia ou não ser feito. Não tinha nenhuma norma específica que regia esse assunto, né? O que a gente tinha de oficial eram algumas notas técnicas do Ministério do Trabalho e só, né? E como é que o pessoal vendia esses treinamentos então? Esses cursos eram caça-níqueis, né? Eram cursos que não estavam amparados na legislação, eram cursos que eram feitos de forma, não diria que irregular, mas de questionável, né? Tanto que muitas grandes empresas até hoje não aceitam treinamentos de segurança do trabalho feitos na modalidade EAD justamente por conta disso, né? Com os efeitos da pandemia, acredito que a boa parte das empresas, assim como a minha, foram forçadas, então, a entrar também nesse mercado, né? Afinal de contas, não tinha como a gente parar todo mundo ali no início da pandemia da Covid-19, colocar numa sala cheia de gente e ministrar o treinamento para eles, né? Da mesma forma, a gente não poderia simplesmente parar de fazer os cursos, né? Alguma forma tinha que ser encontrado. Antigamente, os argumentos de venda eles eram os mais risíveis possíveis. Então, algumas empresas diziam que elas estavam amparadas pelo MEC, que tinham registro no Ministério da Educação, tá? Coisas que não faziam sentido, né? Você não vai na padaria e pede, cadê a RT desse pão? Né? Não existe isso, são coisas distintas. Então, no MEC não tem nada a ver com treinamento de norma regulamentadora. Aí falavam, são cursos livres. E realmente, na classificação do MEC, eles são cursos livres. Isso não quer dizer que eles não são regidos por nenhuma legislação. Eles são, né? A legislação que se aplica aos treinamentos de NR é a do Ministério do Trabalho. E o outro que usava o argumento de que os cursos online tinham a mesma validade dos presenciais, né? Isso foi utilizado para validar as graduações, né? Mas a norma regulamentadora, quem podia estabelecer algo era o Ministério do Trabalho, né? Então surgiram algumas notas técnicas, duas ou três, se não me engano, mas a insegurança jurídica reinava solta. Tá? Em 2022 mudou, porque a gente foi apresentado então para a nova NR1. A NR1 é disposições gerais, né? Então, no anexo 2 NR1 a gente vai ter o que deve ter num treinamento de NR à distância, né? Então aqui eu vou ler para vocês, ó. Principal ponto, anexo 2, objetivo: estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância. Isso significa o quê? Que tudo que está na NR1 é o mínimo, né? Se você está cumprindo tudo que está ali, você não está fazendo nada além da sua obrigação. É o mínimo necessário. E se você não está cumprindo algum item, você está descumprindo a norma. Simples assim. Tá? É isso que significa mínimo. Tá? Outros pontos importantes, né? Então, a empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas na NR na modalidade de ensino à distância ou semipresencial deve atender os requisitos constantes deste anexo e da NR1 para que seus certificados sejam considerados válidos. Ou seja, se não cumprir o que está ali, o certificado é inválido. Simples assim. E como é que um certificado inválido é descoberto? Através de fiscalização do Ministério do Trabalho, através de uma investigação de acidente, através de denúncias, né? Mas a empresa vai entregar o certificado normalmente, se você não tiver alguém para avaliar se isso é válido ou não, ele vai ficar ali por anos e anos, né? Sem que haja consequências. E é por isso que eles continuam sendo emitidos dessa forma. Outra coisa importante que eu preciso mencionar para vocês
é que se tem uma coisa em comum entre todas as empresas que não cumprem a NR1 nos seus cursos, é que elas vão falar que o meu curso ele segue aquilo que está escrito no NR1. Meu curso é válido conforme a NR1. Então, eu estou trazendo aqui para vocês os argumentos, então, para vocês avaliarem se realmente é ou não, né? Porque todos falam que é, tá? 2.2. O empregador que optar pela contratação de serviços de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviço a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos nesse anexo e nos itens relativos à capacitação previstos na NR. Ou seja, você não tem a opção de cumprir parcialmente o treinamento e emitir um certificado só da parte teórica, vamos dizer assim. Você precisa realmente que, a partir do momento que você validou, eu digo você, a empresa que presta serviço, eu me identifico nesse aspecto, né? Então, a partir do momento que a empresa emite o certificado, atestando que o funcionário está habilitado, então, teve um desempenho satisfatório naquele treinamento, ela está dizendo que ele pode fazer aquela atividade. Claro, tem que ter os exames médicos, o ASO, né, validando isso, mas pela parte da certificação, a pessoa está apta, né? Então, tem que ser tomado muito cuidado com relação a isso. Tá? É obrigatório que seja seguido tudo que está preconizado na norma. Outro ponto, então, a gente se refere aqui sobre o projeto pedagógico. Tá? Todo treinamento feito na modalidade EAD tem que ter um projeto pedagógico. E ele não deve ser o conteúdo programático, não tem nada a ver com o conteúdo programático e o projeto pedagógico. O projeto pedagógico vai estabelecer como deve ser feito o treinamento, quais os requisitos devem ser seguidos, os objetivos, não é só o conteúdo que vai ser aplicado. Tá? Já vi várias empresas que estão com uma plataforma completa ali, que tem um projeto pedagógico para todos os treinamentos. Não preciso nem dizer o quanto isso está errado. Cada treinamento precisa ter um projeto específico, né? Pois cada curso tem um objetivo específico. Tá? Não dá para a gente pegar um objetivo geral e aplicar para todos eles. Outro item, então, para a gente analisar, deve ser fornecido o material didático para os trabalhadores. Né? Isso é uma coisa óbvia, mas eu já vi vários casos em que não tem material didático no treinamento online. Tá? E aí você pergunta, fala, não, o material está na plataforma. E acabou o tempo de acesso à plataforma. Como é que a pessoa fica? Né? Ela tem que ter aquele material didático, aquela apostila, então, para ela poder fazer uma consulta ou algo nesse sentido. Tá? Afinal, a prática dos cursos também pode ser feita à distância, em EAD? A resposta é não. Né? Apesar que muitos fazem, a norma é muito clara nesse sentido. Tá? Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Então, esse é um item que está no corpo da NR1, ele não está no anexo 1, tá? No anexo 2, perdão. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 desta NR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Ou seja, desde é uma condição. Tem que estar previsto na NR específica para poder ser feito dessa forma, senão não pode. Não existe nenhuma NR que eu saiba e coloque lá que a parte prática pode ser feita na modalidade à distância. Não tem, né? É uma norma nova? Mas todas as normas que vieram depois e foram alteradas escracharam completamente essa possibilidade. Vou citar duas aqui, que é a NR18, que veio depois da NR1, já estabeleceu claramente que o treinamento tem que ser feito na modalidade presencial, e a própria NR5 da CIPA, tá? Que ela nem tem conteúdo prático no conteúdo programático, mas está lá de forma clara. Grau de risco 2 vai ter 4 horas presenciais pelo menos, grau de risco 3 e 4 vai ter pelo menos 8 horas presenciais. Então, não existe isso, né? Tá bem claro aqui,
tá? Não tem como a gente interpretar esse item de outra forma, não tem. E, por incrível que pareça, muitas empresas colocam na argumentação de ser válido o treinamento todo EAD justamente esse item, que está falando exatamente o contrário. É uma questão de interpretação de texto, mas é óbvio, não é algo que a gente possa questionar. Está ali, desde que não tem uma forma da gente permitir que o conteúdo prático seja feito em EAD se não tiver previsto numa NR específica, tá? Então, é esse item aqui que realmente invalida completamente o treinamento feito na modalidade à distância, em que haja prática no conteúdo programático, em que haja prática obrigatória no treinamento. Tá? Então, voltando aqui, né, o treinamento EAD pode? Pode. Toda parte que não for prática, né? Salvo aquelas exceções, então, como na NR5 e na 18, que não tinham prática, mas mesmo assim tem que ser feito boa parte de formato presencial. Então, como é que eu vou saber se um curso tem que ter prática, né? Peguei aqui para vocês NR10, né? Item 12, proteção e combate a incêndios. D, prática, está grifado, né? Em primeiros socorros lá embaixo, práticas também. Então, NR10 já estabeleceu que tem que ter prática, tá? NR35 lá, considera-se trabalhador capacitado, blá, 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 no treinamento teórico e prático. Então, o treinamento da NR35 é óbvio, trabalho em altura, tem que ter prática, mas está ali também escrito na norma que ele tem a parte teórica e prática. A NR20, caso à parte, ela tem 7, 8 treinamentos diferentes lá dentro, né? E o primeiro deles é o de iniciação, tá? Um treinamento bem básico para quem só passa pela parte com inflamáveis e combustíveis, mas não interage nesse processo, né? Então, essas pessoas podem fazer um treinamento de 3 horas que pode ser todo feito online, porque ali não consta nada de conteúdo prático. Agora, se vocês forem ver no B ali, curso básico, lá embaixo a gente vai ter 2, conteúdo programático prático. E isso vai se aplicar aos demais treinamentos da NR20, exceto o específico, né, que é um treinamento mais voltado para planejamento das atividades para o pessoal de segurança do trabalho. Esse treinamento também pode ser feito todo online. É de 16 horas e não tem conteúdo programático prático. Tá? NR18, como eu já citei antes, né, ela deve ser presencial, treinamento básico, que é o treinamento de integração, que a gente chama. Tá? Apesar que algumas empresas estão fazendo esse treinamento EAD, utilizando como justificativa um outro tipo de treinamento lá do final de todos eles que existem no quadro 1 do anexo 1 da NR18, que fala sobre outros treinamentos. Só que esses outros treinamentos são treinamentos que não estão previstos na norma. Então, não tem nem como a gente dizer o que tem que ter de conteúdo nesse treinamento, né? Porque vai se aplicar para qualquer coisa ali que o responsável técnico pela gestão ali da segurança do trabalho naquela obra específica julgar necessário, né, para a segurança dos trabalhadores. Tá? Então, não tem como a gente adivinhar que isso vai servir para todos eles, né, para todas as empresas, ou para todas as necessidades. Não existe isso. Tá? Então, o curso do NR18 ele é presencial. Bom, agora a gente falando do que é o ideal. Né? O ideal é o que está escrito na NR5, na CIPA, né, que foi atualizada agora no começo do ano também. Tá? Então, ali a gente vai ter o conteúdo programático da CIPA. Como vocês podem ver, nenhum daqueles itens ali especifica nada sobre prática, tá? Contudo, se vocês forem ver ali na parte abaixo, então vai ter explicado tintim por tintim. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento: 4 horas para estabelecimentos de grau de risco 2 e 8 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 4. E para a carga horária dos treinamentos de grau de risco 1 e também para os representantes nomeados da NR5, que antigamente a gente chamava de designados, né? Elas podem ser feitas integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, nos termos da NR1. Ou seja, se for um nomeado, né? E se for uma empresa grau de risco 1, o treinamento pode ser feito todo online, né? Se for grau de risco 2, tem que ter 4 horas presenciais. E se for grau de risco 3 e 4, tem que ter 8 horas presenciais. Pronto, mais claro que isso, impossível, né? Então, meu sonho de consumo é que todas as normas daqui para frente sejam
editadas conforme forem sendo atualizadas, né? E deixem explicitamente claro como deve ser o treinamento. Porque aí não vai poder aparecer nenhuma empresa vendendo um treinamento de NR5 para empresa grau de risco 3 e 4, dizendo, pode ser feito todo EAD. Está muito claro, não pode, né? Então, eu não vejo como pode ser melhor que isso, tá? Tá bem claro, todo mundo sai ganhando. Então, a empresa que vai fazer, a empresa que vai contratar, né? A própria fiscalização. Então, realmente o ideal é que tudo fique muito claro, né? Então, agradeço vocês, né, pelo tempo. Sei que acabei me estendendo um pouco, mas é um assunto que eu acho que é importante a gente abordar os pontos principais, né, que a gente consiga elucidar, então, quaisquer dúvidas que possam aparecer. Tá? Como eu falei antes, eu sou sócio da CTE Treinamentos, né? A gente trabalha, então, nesse aspecto aí com os treinamentos de segurança do trabalho, assessoria ambiental, laudos, né? Segurança de máquinas, enfim, a empresa já existe há 29 anos, né? Estou deixando para vocês aí os meus contatos, tá? Esses contatos são meus mesmo, se precisar falar comigo, o número ali, o fixo também é o WhatsApp, né? E aí eu estou à disposição de todos vocês, tá? Se quiser dar um like no vídeo, seguir, acho que a partir de agora eu vou começar a frequentar mais aqui esses canais, né? E trazer um pouco de conteúdo relevante aí para todos vocês, tá bom? Agradeço pela paciência aí comigo.